Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. No episódio de hoje, iremos debater sobre a Lei de Emergência Cultural com as convidadas Dina Faria e Fernanda Ferreira, que já estão aqui comigo. Olá, tudo bem com vocês? Oi, Ana, obrigada pelo convite, obrigado ao Tramas da Quarentena. Ana, agradeço também ao convite feito pelo coletivo e também agradeço a Dina por esse momento também de troca, né? Vamos embora. Sejam muito bem-vindas a esse espaço virtual de diálogo. Fazendo uma breve apresentação das nossas convidadas, Fernanda Ferreira é atriz, educadora, contadora de histórias e pesquisadora. Iniciou sua carreira em 2001, atuando no teatro e na dança, no estado de Minas Gerais. Desde 2005, residindo na Paraíba, tem participado ativamente da cena artística da cidade de João Pessoa, onde criou em 2011 o projeto Gira Contos, Contadores de Histórias, voltado para a arte e educação em relações étnico-raciais e respeito à diversidade. Nos últimos 9 anos, tem se dedicado à pesquisa em narração de histórias, com temáticas encontradas na oralidade popular afro-brasileira e afro-nordestina. Atualmente está licenciada em teatro pela UFPB e, além disso, ela foi uma das fundadoras do Fórum dos Artistas Pretos que estão lutando por cotas na Lei Aldir Blanc. Dina Faria é produtora cultural e sócia da Atua Comunicação Criativa. Já elaborou e executou projetos para diferentes leis de incentivo e editais. Fez a produção executiva do Festival Mundial da Juventude em 98 e do Festival da Juventude de 2001, ambos em Portugal. A Virada da Saúde de São Paulo de 2016, Mulherio das Letras em 2017 em João Pessoa e o São João da Prefeitura de Conde de 2019. Desde 2018, produz também o Natal da Usina, em João Pessoa, que conta com música, teatro, artes visuais, audiovisual, literatura e circo. Para o Sesc SP, coordenou entre 2016 e 2019 o projeto Nossa Via, de Ziraldo, que levou mais de 130 mil livros e teatro de fantoches a alunos de escolas públicas do interior de Minas Gerais e São Paulo. Produz artistas alguns como Maria Valéria Rezende, Cátia de França e Eleonora Falcone. E bora lá dar início a mais esse episódio que tem muito papo bom vindo por aí. Então, antes da pandemia, a gente estava num ciclo de recuos nas políticas culturais no Brasil. Isso é resultado de retrocessos desde o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. E frente a todo esse processo, a Lei de Emergência Cultural agora em 2020, durante a pandemia, pode ser considerada um marco histórico de luta e organização da sociedade civil. No entanto, é irônico que se entre nos anais da história que essa lei foi aprovada durante a gestão do governo Bolsonaro. Governo esse que podemos considerar um dos mais conservadores e autoritários depois da redemocratização do país, sendo expressamente contra as minorias e atacando de forma declarada esses grupos. E dito isso, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente informações de como vem sendo esse processo de organização das lideranças culturais em função da importância da aprovação da lei e onde começou essa movimentação para o surgimento da lei. Então vamos lá. A gente vai realmente num processo histórico de desassistência muito grande à cultura, não é? Na verdade, a cultura, o Sistema Nacional de Cultura, ele nunca foi implementado em toda a sua plenitude, não é? A gente sempre teve alguns problemas em relação à execução, por exemplo, do Fundo Nacional de Cultura. Os editais do Fundo Nacional de Cultura, há muitos anos que eles não acontecem de forma regular, como deveriam acontecer. E esse retrocesso, ele também importa lembrar que ele não é apenas na política federal. A gente tem um problema gravíssimo aqui na Paraíba, de falta de investimento público por parte do governo do Estado. A Paraíba é o estado do Brasil que menos investe em cultura, per capita, ou seja, por cada um dos seus habitantes, a Paraíba investe cerca de R$3 e Natal, que é o estado imediatamente a seguir na tabela, investe cerca de R$6. Então a gente tem uma discrepância muito grande dentro do próprio estado da Paraíba. O nosso plano estadual de cultura não existe
o nosso Fundo Estadual de Cultura, que é o Fundo de Incentivo à Cultura Augusto dos Anjos, também não é executado já desde 2015, foi executado apenas 2 vezes nos últimos 10 anos. E aí a gente chega também num município que também não tem uma regularidade em relação ao Fundo Municipal de Cultura. Inclusive, a gente terminou 2019 com uma derrota muito grande na Prefeitura de João Pessoa, em que a nossa proposta, que era uma proposta popular de revisão de uma nova lei do Fundo Municipal de Cultura, não foi aprovada pelo prefeito e ele vetou a lei. Então a gente já vem numa sequência histórica, digamos assim, de falta de políticas públicas, que não é só o investimento, também passa pelo fomento e passa pela dignificação dos saberes, dos fazeres e dos agentes culturais que existem tanto na cidade como no Estado, não é? Eu acho também muito irónico que seja o atual governo federal a liberar a lei emergencial, mas a gente precisa ter em consideração alguns fatores. Assim, o primeiro é que esse dinheiro emergencial é dinheiro da cultura, por direito. São 3 bilhões de reais que estavam lá parados no Fundo Nacional de Cultura, então não é dinheiro que está saindo de nenhum outro orçamento, é dinheiro da cultura e que não tinha sido executado. E é um trabalho gigantesco de todos os brasileiros e brasileiras, de todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, no sentido de ocuparem um espaço que é essencial ser ocupado, que é o da exigência de políticas públicas, principalmente numa situação emergencial, e sabendo nós que a cultura foi o primeiro setor a ser parado e vai ser o último a retornar às atividades, não é? Inclusive é nesse plano aí de retomada, a cultura ainda se sinaliza que não pode retomar as atividades. Enfim, é isso. Todo esse momento que nós estamos passando com relação às dificuldades, né, de articulação dos movimentos culturais tem a ver com esse processo de desmonte do que vinha sendo construído, né, desde lá da primeira gestão do governo Lula, com a presença, né, a posse do ministro Gilberto Gil, que iniciou, né, a partir da sua proposta de política à frente do Ministério da Cultura, uma descentralização dos recursos, né, que historicamente eram direcionados a um pequeno grupo. Essa reação, essa ação, né, essa política afirmativa, inclusiva, ela gerou reações adversas, né, contrárias a esse tipo de política para o Brasil, e a gente veio aí, então, vamos dizer, sendo golpeado, né, de diversas frentes aí até chegar na efetiva ação de destituição da nossa presidenta eleita, né, Dilma, de forma totalmente abusiva e inconstitucional, sim, né? Porque tentaram maquiar que tudo foi dentro da lei, da Constituição, mas a gente sabe que não foi. E com essa destituição de uma proposta política de nação, né, para o Brasil do poder, chegaram aí outras propostas que têm se mostrado, de fato, nada favoráveis para o povo, né? O que a gente tem, o governo que nós estamos vivendo, né, agora, é um governo de proposta, de projetos políticos para uma minoria, né? E a gente tem visto cada vez mais situações de abandono mesmo com que o povo, a maioria da população brasileira tem vivido nesses últimos anos. Mas, enfim, é como eu falo, né? Ele não foi eleito mentindo, desde o começo ele disse a quem e a que ele serviria, e, infelizmente,
por conta de estratégias aí, né, de acesso à comunicação, à informação, essa proposta política, né, para o Brasil foi a vencedora nas urnas, e nós estamos aí amargando agora esse tipo de política, né, tanto na cultura como na saúde, enfim, em vários outros setores populares aí nós estamos amargando esse desgoverno, essa política que do genocídio, né, a necropolítica, que, como bem tem sido utilizada aí pelos intelectuais orgânicos do movimento negro, de entender que o Estado está mesmo querendo matar o Estado brasileiro, tem feito políticas de extermínio do seu próprio povo para garantir aí que o capital, né, que o sistema monetário mundial capitalista, ele se mantenha firme e forte. E, nesse sentido, que diz respeito à lei, né, Aldir Blanc, esses 3 bilhões, como bem falou Diná, não é um favor desse governo, né, não é um favor do atual presidente, é um recurso que é da cultura, é um recurso que é advindo da força de trabalho dos artistas, dos técnicos, de toda a cadeia produtiva da cultura, porque nós, sim, pagamos imposto, né? Então, não é um dinheiro dado, igual ele quer transparecer, né? Dizer que está dando 3 bilhões para a cultura, ele não está. Esse dinheiro é do povo, é o dinheiro do suor, do trabalho do povo da cultura, que está nessa condição aí de prejuízo, né, desde que houve o decreto de isolamento social da pandemia Covid-19. E é bom lembrar também que essa proposta de lei, ela é uma proposta de lei da bancada da oposição, né, foi proposta aí por Benedita da Silva, que teve que, inclusive, também amargar, né, luta para poder fazer valer essa lei. Essa lei veio da forma que veio, mas muita coisa, né, principalmente essa questão das cotas, que já era para ela ter vindo lá de cima, com uma proposta de cotas para a população negra, uma vez que todos os institutos e dados aí do governo demonstram, né, confirmam que a população negra é a população mais prejudicada pela pandemia Covid-19, é a que mais morre, é a que mais está sendo afetada. E uma vez que Benedita foi silenciada e não pôde manter, né, seguir em frente a proposta de cotas, o movimento negro do Brasil, de todo o Brasil, se organizou para, então, fazer, vamos dizer, reivindicar esse direito. E na Paraíba não foi diferente. Nós, artistas negros e negras, juntamente com o movimento artístico de João Pessoa, do movimento cultural da Paraíba, fomos aí para o diálogo com os gestores, né, no município, conseguimos aí uma proposta, né, de um edital específico, o Prêmio João Balula, no valor de R$1 milhão, especificamente para a população preta e periférica. No Estado, infelizmente, o movimento social não conseguiu dialogar, porque até o momento a informação que temos, né, o diálogo que a gente consegue fazer é um diálogo unilateral, onde a gente só ouve dizer de nossos gestores, né, dos gestores culturais, de que eles sabem fazer o que tem que fazer e que os editais vão estar contemplando aí essa população desprivilegiada. Então, como bem disse Dina, né, a falta de política cultural na Paraíba, ela é histórica, ela não é de hoje, vamos dizer assim, existe um desrespeito, né, muito grande com a classe artística no nosso estado, e a gente aí fica amargando essa situação de luta, né, de reivindicação de que as políticas se efetivem, mas sempre essa dificuldade de sermos atendidos naquilo que
nos é de direito, mas a gente está aí em luta, sem dormir, sem descansar. Então, a Lei Aldir Blanc, nos seus artigos e incisos, detalha uma série de opções em que os artistas e trabalhadores da cultura, em geral, podem se encaixar como beneficiários do recurso, mas também é citado na lei uma série de pré-requisitos. E considerando a realidade brasileira em relação a uma rica diversidade cultural, de manifestações da cultura popular, de mestres e brincantes, com a forte presença da cultura negra e dos povos originários, então quais os principais desafios a serem enfrentados para que a Lei Aldir Blanc possa realmente chegar na ponta? Bom, Ana, as dificuldades são muitas, porque e são dificuldades estruturais, ou seja, né, são dificuldades que são históricas, né? Então, são dificuldades que estão, de fato, atreladas a questões outras que não diz somente respeito à falta de política cultural, à precarização da condição de vida, né, dos mestres e mestras de cultura de matriz africana, né, popular, para os artistas negros e negras, essa falta de condição, né, não só de disputa, né, por editais em condições de equidade, mas de sobrevivência mesmo, sabe? Então, é mais difícil para um mestre, uma mestra, um artista preto ter esse livre acesso, né, por exemplo, à internet para fazer um cadastro, né? Ter acesso e condições de equipamentos para poder fazer esse cadastramento e ter acesso às informações, porque a realidade é essa, né? O povo, pelo menos o povo negro, e eu acredito que também não seja diferente a situação da população dos povos originários, né, os chamados indígenas, não seja diferente, porque a sociedade brasileira mantém essas camadas, né, populares, essa parte da nação, sob uma condição de precarização, de vulnerabilidade, de violência. Então, para os artistas, para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, desse segmento, né, dessa parcela da população brasileira, ela redobra de trabalho, né, o que muitas vezes, para uma pessoa aí que está enquadrada nessas categorias, né, desses segmentos hegemônicos, é muito fácil você chegar em casa, ter um computador, tem uma internet, aí você vai lá, se cadastra, né, consegue fazer uma leitura fácil dessas plataformas digitais, mas a gente tem uma realidade de um povo que tem problema, inclusive, não só socioeconômico, mas também em nível de cultura mesmo, de acesso a equipamentos, né, culturais, para poder afirmar e colocar o seu trabalho enquanto arte, enquanto cultura, como um trabalho legitimado pelos segmentos, né, da cultura, pela gestão cultural, né? Então, eu acredito que essa lei ela vai chegando, né, a gente conseguindo fazer com que esse recurso chegue na ponta, ela vai sim fazer uma grande diferença para a população preta e periférica, para as comunidades tradicionais e para os povos originários. Agora, vai ser preciso que nossos gestores, que tenham realmente essa intenção, né, que sejam gestores responsáveis, eles vão ter que sair dessa bolha, né, de fazer o cadastramento como se todo mundo fosse igual, para encontrar mecanismos e formas de fazer com que essas pessoas que estão lá na base, na ponta, tenham acesso a esse recurso. E aí não dá para ficar trabalhando, vamos dizer, só com
com essa categoria de segmento hegemônico, que todo mundo é igual. Tem que partir para o diálogo, para saber como é que esses movimentos, como é que esses segmentos que estão tão vulnerabilizados podem se organizar, podem fazer para ter acesso a esse recurso. Porque sem dialogar, eu acredito que vai ficar muito difícil. Eu tenho exatamente a mesma opinião também do que a Fernanda. Eu acho que a gente já vive, o Brasil é um país excludente, porque a acessibilidade digital, ela é pouca. Por muito que as pessoas queiram nos fazer acreditar que existem mais celulares no Brasil do que brasileiros, isso não significa que as pessoas tenham equipamento e que tenham sequer acesso à condição, né, equipamentos legais também, para fazer o cadastramento. E aí a gente volta àquele ponto inicial que eu falei lá atrás, que é o problema sistemático e sistémico, na verdade, que a gente tem da ausência de políticas públicas. Ou seja, é um absurdo, na minha opinião, que a gente esteja em plena pandemia, em 2020, mapeando os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Isso já tinha que existir. E já tínhamos que ter essa ferramenta funcionando a 100%. O Estado, as prefeituras já tinham que saber exatamente onde é que está cada um dos fazedores da cultura. Tinha que ter... A gente tem, por exemplo, aqui no Estado, o Estado é dividido em 12 regionais de cultura, né? E temos agentes culturais pagos, são servidores do Estado, que são pagos para cuidar de cada uma das regiões. Essas pessoas tinham que ter esse mapa já desenhado, até por várias questões. A gente só pode desenhar uma política pública se soubermos quem somos e onde é que estamos e o que é que fazemos. Porque não vale a pena a gente lançar um edital de 300 mil reais para uma linguagem que não tem muita gente trabalhando lá. Então a gente tem que ponderar onde é que as pessoas têm, como é que a gente regionaliza, né? É importantíssimo também regionalizar os recursos, chegar nas camadas onde não é fácil, porque assim, a gente não resolve tudo pelo WhatsApp, né? A gente está numa situação que as pessoas têm muita dificuldade porque tem que entregar documentos, gente. Nem todo mundo tem a habilidade de conseguir fazer, até pelo próprio celular, uma digitalização de um documento, né? Então, há uma responsabilidade do Estado, sim, e não é só porque eles abrem um cadastro que está lá e pronto, e cada um que se resolva para ter. A questão é como é que o Estado vai fazer o seu papel, porque isso é um papel dos entes, né? No caso do Governo Federal também, do Governo Estadual e dos governos municipais, de ir lá na ponta, ver quem são essas pessoas e do que é que elas efetivamente precisam. Porque esse auxílio, por exemplo, são 3 incisos, né? 3 linhas de programa que estão chegando. Um que é o auxílio emergencial, que é os 600 reais, que só vai atender quem não foi atendido pelo auxílio emergencial da Caixa Económica. E porquê? Porque lá atrás, logo no início da pandemia, quando o governo anunciou esse auxílio emergencial, os artistas não foram contemplados, os trabalhadores da cultura não foram contemplados, então a Lei Aldir Blanc vem para suprir essa falha, tá? Porém, ela também é excludente, porque ela é referente aos rendimentos de 2018. Então, e quem já não conseguiu trabalhar em 2019? Porque a gente vem numa sequência de anos de crise económica, né? As pessoas perderam seus empregos, entretanto, né? E a gente tem o auxílio também para os espaços culturais, ninguém sabe quantos espaços culturais efetivamente é que existem ou não, e como é que a gente vai conseguir diferenciar um espaço cultural que está lá, é comunitário, tem uma atuação fundamental para que aquela comunidade viva, né? Viva a sua plenitude, né? E como é que a gente vai separar de outros espaços que, tiveram que fechar as portas, mas têm dinheiro, conseguem sobreviver, né?
Então, não vem, essa regulamentação também não chega na Lei Aldir Blanc. E depois temos a questão dos editais, que edital não deixa de ser uma coisa excludente, não é? Porque é uma concorrência. Não tem como fugir a isso. Em algum momento vai, se são só 10 prémios, só vão ganhar 10 pessoas naquela situação. Então, a gente, acho que a lei poderia ter sido um pouquinho melhor aproveitada, até pelos próprios municípios e pelos estados terem feito uma legislação mais robusta, mas é isso, estamos final de setembro, a legislação, tanto no estado em relação aos editais, quanto aqui, por exemplo, em João Pessoa, ainda não está regulamentado. Por exemplo, Campina Grande já lançou os editais, outras cidades também, Sousa, se eu não estou em erro, e Cajazeiras, mas a gente está nessa dificuldade aí, que é precisamente como é que o Estado e o município, que não sabe quem somos e onde é que estamos, consegue sequer implementar uma política pública, quando não há um plano municipal de cultura, quando não há um plano estadual de cultura, quando os próprios conselhos municipais e estaduais estavam completamente parados e agora retomam por causa desta emergência toda, né? Então a gente tem aqui uma questão que é: o movimento cultural se agregou. Eu acho que isso é uma conquista muito grande adquirida nestes últimos meses, e o movimento cultural veio para ficar e para exigir os seus direitos, que eu acho que também é outra coisa que ninguém pode deixar cair, essa bandeira que foi conquistada com muito diálogo, né? E temos que exigir políticas públicas coerentes e temos que ocupar esses espaços, exigir que os conselhos municipais funcionem, exigir que os planos estaduais e municipais de cultura sejam implementados e sejam pensados de forma estratégica, precisamente para equilibrar essas grandes diferenças. A gente tem diferenças abissais aqui no Brasil, não é? Sociais e económicas, não é? Então, essas ferramentas, elas servem precisamente para minorar esses impactos. Elas não vão resolver, porque, infelizmente, há coisas que têm que se resolver a nível económico mesmo. Mas eu acho que a gente consegue contribuir para uma situação mais amena para todo o mundo. Então, o desafio é realmente grande, é muito dinheiro. Assim, a Paraíba tem um total de 68 milhões de reais entre o recurso que vem para o Estado e o recurso que vem para os municípios. Nunca antes chegou esse montante de recursos aqui, e o que acontece é um pouco isso que a Fernanda fala, é assim, há alguns gestores até aceitam dialogar, mas colocando muitos entraves, sempre alegando a burocracia, a parte jurídica, sendo que têm a faca e o queijo na mão para irem lá e fazer uma lei para alterar o que for preciso alterar. Eu acho que falta muita vontade política. E a gente tem os outros gestores que nem sequer querem ouvir, que dizem exatamente isso. A gente sabe fazer, a gente não precisa ouvir. Então, ou seja, a gente tem um recurso que deveria ter sido consensuado com a sociedade civil, mas que está sendo consensuado a portas fechadas, não é? E aí quem vai perder, efetivamente, e aí eu acho que é um fato, infelizmente, são as pessoas que não têm como acessar a informação em tempo real e que, ou porque não têm acesso à internet em condições, ou porque têm até, e a gente está na Paraíba, que é um estado bastante rural, né? Que estão distantes dos centros de poder. E estamos num ano eleitoral, que ainda dificulta mais ainda isto, e temos uma barganha, ou podemos vir a ter uma barganha muito grande nesses recursos, né? E essa circunstância urgente que a gente tem vivido nos mostrou que a arte e o artista são ainda mais necessários na vida cotidiana das pessoas do que muitos pensavam, né? Mas, infelizmente, a gente ainda presencia uma limitação, como vocês falaram, muito grave dos gestores públicos na compreensão dessa importância da arte. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco para a gente sobre a importância da arte e da cultura para a vida das pessoas e como elemento de transformação social. Eita, Fernanda, vamos fazer uma tese aqui agora, né? Menina, é cada pergunta, viu? Né?
Bom, então, é assim, a cultura a cultura, ela, quando foi aprovado o Plano Nacional de Cultura, lá atrás, pelo Ministro Gil, nos anos dourados que a gente teve aqui no Brasil, ela foi consubstanciada em a cultura brasileira, ela é entendida em três patamares, tá? Então, a gente tem a dimensão simbólica da cultura, a gente tem a dimensão social da cultura, a dimensão cívica, né? E a gente tem a dimensão económica. Eu acho que a gente já passou a fase da discussão da cultura simbólica. Eu acho que isso aí já. Acho que a grande parte da sociedade já compreende a importância que a cultura tem no nosso cotidiano, né? Mesmo nessa cultura, mesmo na ancestralidade da cultura. Eu acho que, claro que a gente tem muita gente reticente, mas eu acho que já conseguimos vencer essa barreira. E temos essas outras duas, a social, porque a cultura ainda não é. A Constituição brasileira ainda não é aplicada, a cultura ainda não é acessível, democrática e amplamente disponível a todos os cidadãos brasileiros. Não é? E temos a dimensão económica. Eu por conta do movimento cultural aqui na Paraíba, eu tenho desenvolvido alguns estudos sobre a parte económica da cultura. Eu sou produtora, né? Então acho que também sempre tenho mais essa ligação às vezes com as planilhas, né? E o que eu enxergo é que a gente tem um setor que é responsável por 2,64% do PIB brasileiro, não é um setor pequeno. Nós temos um tecido empresarial com bastantes empresas, inclusive trabalhando em cultura, são milhares de empresas no Brasil, mas a gente não tem essa atenção de se pensar a cultura. A gente tem que pensar a cultura, obviamente, do ponto de vista do fomento de todo o mundo, mas a gente pode pensar a cultura também como forma de vida. Por exemplo, o artesanato, que é uma expressão cultural, o artesanato é essencial na vida de milhares, centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, principalmente mulheres, inclusive, que pagam todas as suas contas graças ao seu trabalho artesanal ou complementam a sua renda para conseguir pagar as contas graças ao artesanato, né? E eu acho que as outras linguagens têm isso também. A música já é um pouco mais senso comum, porque a música já é um gigante, assim, né? A música brasileira é exportada. Claro que a gente tem todas, assim, tirando as cadeias do sertanejo, do axé, enfim, mas a música é exportada, gera dinheiro para o país, o audiovisual também um pouco, mas a gente falha muito em entender que a gente precisa capacitar as pessoas, os agentes culturais precisam se enxergar como, eu não vou falar em empreendedores porque acho que é um termo que foi cooptado pelo mal, né? Pelo esse neocapitalismo selvagem, mas a gente precisa se enxergar como autónomos mesmo. A gente está ali fazendo o nosso posto de trabalho. Eu estou criando a minha vaga de trabalho, eu estou trabalhando todo o dia para pagar as minhas contas. Existe um senso. Porque é que as pessoas podem pagar um ingresso de 500 ou 600 reais para ver um super artista aqui com aspas, porque, né? E pagam 500 ou 600 reais e às vezes não querem nem fazer uma contribuição de 10 reais num chapéu como o artista que está fazendo voz e violão num outro lugar. Então a gente precisa enxergar que a cultura tem essa possibilidade de pagar salários. E isso é muito importante também. Então a gente também precisa de um fomento a isso. Por exemplo, eu penso muito na potência da cultura popular brasileira, que eu acho que é uma potência gigantesca. Se a gente for para a Bahia sabe lidar com isso e veja, a Bahia sabe vender, no bom sentido, a sua cultura baiana e remunerar as pessoas com dignidade, que eu acho que a gente tem sempre que falar do ponto de vista de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O trabalho tem que ser digno. A gente tem que trabalhar, ter dignidade e ter condições de trabalho. Eu sou socialista com muito orgulho e eu defendo que o trabalho é uma condição que a gente precisa sempre ter em mente quando a gente fala de cultura também. Então, acho que principalmente aqui no Brasil, a gente precisa que os
prefeitos e os... eu vou dar até um exemplo. Por exemplo, nós tivemos uma lei estadual aqui na Paraíba, que era a Lei Zabé da Loca. Era uma lei emergencial para o Estado, semelhante à Lei Aldir Blanc, só que ela tramitou mais ou menos paralelamente ao mesmo tempo, não é? E aí foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, aliás, e o prefeito foi lá e vetou a lei. Nós fizemos manifestação pública lá no centro de João Pessoa, e no dia que o governador vetou a lei, ele tem aquele programa que ele faz, o Fala Governador, e ele fez uma coisa que eu achei, assim, que me chocou muito. Ele abre a fala dele anunciando um pacote de investimentos na área da construção civil da Paraíba, né, as grandes obras, um pacote no valor de 800 milhões de reais, sendo que 600 era dinheiro do governo do Estado e os outros 200 convénios com o governo federal. Aí discorre falando que não, vamos retomar a nova normalidade, e passado 20 minutos ele anuncia o veto da Lei Zabé da Loca, dizendo que o Estado da Paraíba não podia pegar em 3 milhões para botar na cultura, porque era um Estado muito pobre. E aí a minha pergunta é a mesma coisa que dizer assim, ó, eu vou pôr 600 reais aqui numa obra, mas eu não posso dar 3 reais para a cultura. Então, é isso que falta enxergar. A Paraíba é um estado de serviços, não é um estado com indústria, é um estado pobre, inclusive, e se tivesse políticas públicas efetivas que pensassem a cultura do ponto de vista da economia criativa e do desenvolvimento de negócios, cara, a gente tinha tudo para dar certo, porque a Paraíba não é conhecida pelas suas praias, a Paraíba é conhecida pela sua cultura, pelos seus músicos, pelos seus atores e atrizes, né? Então eu acho que a gente perde dinheiro, eu acho que é um desgoverno dos governos não compreenderem isto e acharem que a galera da cultura tem que viver a vida toda esticando a mão e pedindo esmola, que eu acho isso gravíssimo. A gente tem cachês, perdão, miseráveis mesmo, a gente tem grandes bandas que são contratadas e vêm de fora com cachês milionários, e a galera daqui ganha um cachê miserável que não é atualizado há 4 e 5 anos, sendo que tem lá 4 ou 5 músicos em cima do palco, tem técnico de som, técnico de luz, tem roadie, tem uma galera lá trabalhando, mas é isso, tipo, é um assistencialismo que mantém, sabe aquela coisa de manter ali em fogo baixo, né? A gente fica cozinhando ali em fogo baixo e o artista não consegue dar o pulo de sequer conseguir um dinheiro para fazer uma circulação, para vender os seus CDs, para vender os seus instrumentos musicais. Por exemplo, no caso da cultura popular, sei lá, poderia vender as zabumbas, né? Os artesãos poderiam fazer, exportar, e a gente não dá esse pulo porque é esse entendimento, que a cultura parece que a galera chega à rua, abre os braços e vai viver da luz do sol. Isso não é verdade. A gente quer dignidade, a gente quer trabalhar com dignidade. Era isso que eu queria dizer. Então, só complementando, né, isso que Dina fala, e é a realidade, né? Eu, como atriz, vivendo aqui em João Pessoa, na Paraíba, há mais de 15 anos, essa realidade não é diferente de 10, 12 anos, 15 anos atrás, né? Como agora. Então, a gente vê que esse problema, como já foi dito, é um problema histórico, né? Um problema estrutural, dessa situação de precarização, de vulnerabilização, né? De violência, que eu uso esse termo, porque é uma violência, né? A violência simbólica, para com os artistas, né? Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, nesse estado. Eu vejo, né, essa realidade muito como atrelada à questão no sentido cultural
no sentido dessa história, né, que nós temos enquanto nação, né, dessa mentalidade colonialista, né, colonial, que, infelizmente, ela é posta nesse país desde sempre. E eu acho interessante, porque aí quando Diná fala dessa questão da dimensão simbólica, né, da importância simbólica da cultura para o Brasil, que ela está posta, eu vejo assim, como artista, né, brasileira que sou, eu vejo que existe até essa dimensão simbólica, mas a mentalidade, né, a imposição da mentalidade colonizadora no nosso Brasil, ele faz com que exista uma hierarquização dessa cultura, né? Assim como, por exemplo, a população negra, ela é feita de, a gente chama de cidadão de segunda classe, né? Ou seja, a gente não tem acesso e não tem direito, de fato, a direitos sociais nesse país. Isso está posto no imaginário social. Então, não choca ver uma pessoa negra, enfim, pedir esmola no sinal, não choca ver jovens negros sendo mortos e aliciados pelo crime organizado nas favelas, nada disso choca, isso é naturalizado. E não é diferente no campo cultural, porque a cultura negra, né, a cultura popular, a cultura que dá base, né, às expressões artísticas, culturais do país, elas são... há esse engrandecimento, né, no sentido de dizer, a cultura do povo é rica, né, a cultura do povo brasileiro é rica, mas na hora de fato, valorizar essas pessoas que fazem essa cultura de base, elas são desqualificadas, né? Elas são colocadas como artistas, como trabalhadores de cultura de segunda classe, assim como a gente faz nas relações sociais. E eu acredito que isso é muito por conta dessa dimensão, não só territorial, mas dessa diversidade cultural que é o Brasil. Então, o Brasil esbanja, né? Ele desperdiça a sua riqueza cultural. Porque, realmente, se você andar pelas ruas, né, não só aqui da Paraíba, mas muitas vezes de muitos estados, muitas cidades nesse país, você respira a arte, né? Você tem arte por toda parte, são pessoas que cantam, são pessoas que dançam, isso ali no quintal da sua casa, às vezes você nasce com isso, né? Vive isso na sua casa, e aí o que nos é ensinado, né, pelas instituições, pelos governantes, é de que essa cultura ela é menor. Então, para você merecer determinado status, para você merecer determinado, como bem colocou aí, dignidade de trabalho, você tem que fazer uma outra cultura, você tem que fazer uma outra arte. Então, todas essas questões que são da dimensão simbólica, elas precisam começar a ser mudadas no nosso país, para a gente, de fato, enquanto nação, se incomodar com a condição a que determinados artistas e trabalhadores de cultura nesse país são relegados, né? E aí você encontra justamente essas barreiras, né? Que aí, quando você vai para a dimensão social da cultura, essa mesma sistemática de exclusão, né? Onde pessoas de uma determinada categoria social são negados equipamentos, né, culturais, de acesso a equipamentos culturais, mas nem por isso esse povo deixa de fazer arte, nem por isso esse povo deixa de expressar sua cultura, mas muitas vezes a falta de equipamentos para você, vamos dizer, ter esse prestígio social, essa questão da representatividade, faz com que você seja desqualificado, invisibilizado, né? E a econômica também é a mesma questão, né? A gente é uma realidade muito quando você vai para comunidades tradicionais de matriz africana, por exemplo, você vê jovens que não querem
dar continuidade à expressão cultural que é raiz, que é matriz, que é fortalecedora daquela comunidade, porque esse jovem vê os seus pais, né, seus avós, seus tios, naquela situação, naquela condição de vida precária, que aí o jovem não quer para ele, né? Então, aí a gente vê esse discurso, né? Porque a cultura popular é linda, maravilhosa, mas e na hora de realmente prestigiar, de reconhecer, de valorizar essa cultura, aonde, né, está, qual o lugar desses fazedores de cultura, desses artistas na nossa sociedade? Essas pessoas muitas vezes estão em condição de vida se não for de miserabilidade, de precariedade. Então, a gente tem nesse país realmente uma crise, né, identitária, eu diria, viu, Diná, ainda assim vivemos uma crise simbólica de valores, onde a gente muitas vezes não consegue, de fato, né, reconhecer esse saber, né, esse fazer artístico-cultural. E é por isso que está aí sempre, vamos dizer, na ponta, né, da linha, da lança, da onda, artistas que vão lá na base beber daquela cultura, né, fazem uma releitura, e não tenho nada contra releituras, porque eu acho que tradição e cultura é vivo, né, tem que ser vivo mesmo, mas esse país ele desconstrói, né, a sua riqueza a todo tempo. Ele sempre quer vamos dizer assim, se abre mão de um saber, né, ancestral, de um saber tradicional, de um saber cultural de base para ficar sempre ali naquele pensamento de colônia, de ficar ali permeando culturas e saberes outros para se sentir pertencente a alguma outra coisa que a gente ainda não sabe o que é. Então, sobre essa questão da importância da cultura nesses tempos, né, pandêmicos, eu vejo que as pessoas sentem, sim, essa falta, mas, ainda assim, a gente não vê esse reconhecimento e essa valorização de quem faz a cultura de fato nesses espaços, né? Outro dia estava olhando essa coisa das lives e tal, tem lives, né, das culturas de matriz, mas se você for ver o que bomba, né, como diz assim, o que realmente tem visibilidade e é financiado não só pelo poder, pelo capital privado, mas também pelo poder público, de uma forma bem menos expressiva, né? Claro, é sempre essa cultura que eu digo assim da visão do colonizador, né? Porque a gente ainda tem muita dificuldade de falar da nossa raiz, de falar da nossa cultura de matriz de forma mais empoderada mesmo, né? De forma mais, vamos dizer assim, a valorizar, né? Ao invés dessa coisa de folclore, né? E tal. Então, eu vejo que a gente ainda tem muito chão, sabe? Ainda a gente tem problemas, né? Quanto brasileiros e brasileiras, nós temos problemas conosco mesmo para resolver. Tem muitos, é verdade. Eu me naturalizei brasileira faz um ano, mas uma coisa que eu já moro aqui, vai fazer 9, mas uma coisa que sempre eu adoro o Brasil, assim, também sou muito suspeita para falar e não posso afirmar que sou brasileira, né? Mas uma coisa que me custa, né, é ver esse complexo de vira-lata. Me custa muito, porque eu acho que nossa, é um país maravilhoso. Eu não consigo enxergar
as coisas, assim, claro, tem coisas ruins. Não estou falando, a gente tem os problemas sociais, a gente tem os problemas económicos, a gente tem, nossa, problema é que não falta. Mas o povo brasileiro, na sua essência, é um povo maravilhoso, gente. É uma coisa, dá vontade, é assim, dá vontade de deitar e dormir, porque dormir assim no bom sentido de ser aconchegante, reconfortante. Eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro precisa se valorizar mais. Eu sinto falta um pouquinho mais de puxar para si essa pauta e dizer: não, eu me reconheço, eu sei quem sou e eu gosto de ser assim e o que eu puder melhorar, eu vou melhorar. Esta pandemia veio provar também muita coisa, né? Veio mostrar que as pessoas precisam mais de se conectar umas com as outras, eu acho. Acho que isso é importante, né? E tá aí, o movimento cultural, acho que também tudo o que a gente fez até agora, provando que é possível a gente se conectar e debater, não é, Fernanda? Eu acho que a gente, apesar de ter sido, terem sido debates bastante intensos, mas eu acho que em algum momento eles iam ter que acontecer, e ainda bem que já aconteceram, porque agora, daqui para o futuro, é só construção positiva, né? Essa é a esperança, né, Dina? Inclusive, eu acredito muito, assim, eu não vou mentir que estou muito feliz, só com a possibilidade, né, desse edital, desse prêmio João Balula, eu sinto, assim, que é uma possibilidade, por exemplo, da gente, inclusive, questionar e fortalecer justamente isso que estava faltando, né? De se a gente puder, de alguma forma, dizer para as pessoas que elas não tenham medo, né? Que é o momento agora, né? Disso, né? De sermos quem somos, de não negar, né? Nossas origens, de não ter vergonha de nossas origens, né? De entender, né? O que é o Brasil, de entender, inclusive, o que é a Paraíba, né? O que significa esse território, não só historicamente, mas nesse momento em que vivemos afetivamente para cada um de nós, eu acho que é um momento importantíssimo, né? Ironicamente, que seja nesse momento, mas eu acho que também é isso, que são esses momentos de crise, né? São nesses momentos de extremos que a gente tende a querer mudar, né? A querer fazer alguma coisa. Então, já que chegamos aqui, né? Que a gente consiga mudar, que a gente consiga fazer alguma coisa dessa situação, né? É como diz o ditado popular, né? Pegar essa situação amarga, né? Pegar esses limões aí, espremê-los todos e fazer uma boa limonada ou uma caipirinha, para quem gosta, né, querida? Porque eu acho que a gente não tem que ficar só reclamando e nem parado, não. A gente tem que acreditar que é possível, sim, né, mudar e mudar estruturalmente, que é isso que eu falo, assim, não dá mais para ficar com esse discurso de reforminha, não. Não só pessoal, né, mas eu acho que o discurso tem que ser o da mudança mesmo, né, mudar, a gente se mudar para poder mudar o mundo, assim, eu acho que é um pouco isso. Axé, está certíssima, não pode reformar não, tem que ir lá fazer o racha e começar tudo outra vez. Vamos fazer a revolução. É, eu acho. É por aí. Esse período de ouro que a Dina menciona no início da fala dela trouxe para a gente a política dos pontos de cultura, que foi implementada justamente na gestão do Gilberto Gil em 2004, e ainda é um dos maiores exemplos de construção de uma política pública descentralizada e participativa, e foi nesse período de 10 anos de política cultural que se constituiu a formação de diversos conselhos, planos estaduais e municipais de cultura e os fundos de cultura, né, o famoso CPF da cultura. E todos esses elementos se tornam muito importantes agora nesse momento em que a Aldir Blanc foi sancionada, tanto para uma organização maior em relação à distribuição do recurso,
bem como para realizar pressões em torno da inserção de temas que são importantes, tendo em vista a multiplicidade do setor cultural, né? E eu queria que vocês falassem um pouco do que são essas siglas, para quem não conhece muito. Vocês podem explicar um pouco para a gente de que forma elas são importantes no processo da transferência de recursos da Lei Aldir Blanc? Então, o Plano Nacional de Cultura, ele é lindo. Ele é um documento essencial. Ele vai, inclusive, complementar a Constituição brasileira, né? Falava na necessidade de se criar o Plano Nacional de Cultura. E só que a gente, assim, o Brasil tem uma questão, né? O Brasil é um Estado federativo, né? Então, o acordo de se implantar um plano nacional implica que existe um acordo estadual e dentro dos Estados existe também um acordo municipal. Eu acho que do Plano Nacional de Cultura só um Estado é que não aderiu à época, que eu acho que foi acho que foi o Pará, à época, que não sei se foi o Pará, se foi o Maranhão agora. Todos aderiram, à exceção de ou o Pará ou o Maranhão, foi um desses. E a Paraíba foi, inclusive, um dos primeiros estados a aderir ao Plano Nacional de Cultura, né? E a aderir aos pontos de cultura também. Só que foi assim, aderiu, mas não colocou em prática. Legislou, mas não colocou em prática. Criou um fundo estadual, mas não operacionalizou. Então, assim, a gente tem um problema gravíssimo, que a gente tem milhares e milhares e milhares de legislações diferentes para tudo. A gente tem legislação para tudo no Brasil. Mas as legislações, elas não funcionam. E elas não funcionam porque elas são feitas para não funcionar. É uma coisa muito, muito louca, né? Porque ela vai esbarrar no artigo tal da outra lei lá, que é a lei de responsabilidade fiscal, ou porque é a lei de finanças, ou porque é não sei o quê. E aí acaba que as coisas na ponta, onde elas precisam efetivamente acontecer, elas não acontecem. A Paraíba, inclusive, foi o único estado que saiu do Pacto dos Pontos de Cultura. Saiu, acho que em 2016, 2017, uma coisa assim. Foi relativamente recente. Entrou e depois acabou saindo. Essa lei, se ela tivesse sido devidamente implementada por todos os estados e consensuada com os municípios, ela seria precisamente esse grande chapéu que nos permitiria saber todos os pontos de cultura, todos os espaços culturais que trabalham com cultura, que nos permitiria ter um mapeamento de todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura e que nos permitiria ter as tais políticas públicas, né, definidas para acontecer. E, em paralelo, a outra grande lei que a gente tem da cultura, que é de 91, que institui o Fundo Nacional de Cultura e o PRONAC, né, Programa Nacional de Cultura, ela nunca foi também, ela nunca deu certo, essa lei, porque ela, na verdade, é uma lei de 3 pernas, digamos assim, é um tríptico, e ela funciona da seguinte forma: a lei conhecida como a Lei Rouanet, que é a lei de incentivo, que é uma lei em que qualquer fazedor de cultura pode fazer um projeto e depois de aprovado bater na porta das empresas e pedir patrocínio, que depois a empresa vai ter uma renúncia fiscal. Só que isso é uma lei que, primeiro, quem vai ditar quais projetos vão acontecer ou não são as empresas, porque elas detêm o capital, quem tem o dinheiro é a empresa, ou seja, tem o poder de caneta de decidir se aquele projeto vai acontecer ou não. A gente tem, nessa lei de 91, a previsão da operacionalização do Fundo Nacional de Cultura com uma receita fixa das loterias nacionais e que esse dinheiro não vai todo mês certinho para lá, então o fundo não funciona. A gente não tem a calibração do setor. E o terceiro era um sistema junto ao BNDES
de crédito com taxa de juro baixa para empreendimentos culturais. Então, como é que seria a lógica? A lei Rouanet, ela é uma lei que funciona nas grandes cidades. Então, porquê? As empresas estão lá, estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Pronto. Então, 90% dos recursos da lei Rouanet ficam em projetos culturais do sudeste do Brasil. O Fundo Nacional de Cultura, através dos editais, teria o papel de contrabalançar isto. Então, iria pegar no mesmo volume de dinheiro e distribuir pelos outros estados que não tiveram acesso à Lei Rouanet, certo? E esta outra parte, que seria o crédito, seria para empreendimentos que têm possibilidade são empreendimentos para fazer dinheiro, né? Sei lá, um Rock in Rio. O Rock in Rio é cultural, apesar de... É cultural porque tem um monte de atividades culturais, mas o Rock in Rio não faz sentido se pegar dinheiro da Lei Rouanet ou de pegar dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Então, pode ir no BNDES pedir um empréstimo e pagar a taxa de juros mais barata do que se fosse num banco privado, né? Então, esta lei nunca funcionou. Depois vem o Plano Nacional de Cultura, que ele começa extremamente bem, só que na medida que ele foi afunilando, isto em 2004, os estados aderem, mas depois os municípios também precisam aderir e a gente começa a chegar naquela ponta dos gestores públicos que não sabem nem o que é que eles estão fazendo ali atrás da pasta, porque infelizmente é isso que a gente tem. A gente não tem... a gente não é gestor... o gestor da pasta de cultura é alguém que nem nunca teve passagem por nenhuma área da cultura e nem sabe muitas vezes aquilo que ele está fazendo ali, né? Então a gente trava aí. E depois temos um período que começa pré-golpe, né? Porque já antes do golpe já começou, a Dilma, coitada, já teve que fazer todo o seu mandato, o seu segundo mandato foi todo via decreto, ela não conseguiu aprovar quase nada na Câmara Legislativa, e aí a gente já começa a ter isso. A partir de 2015, um esvaziamento total dos órgãos, essa caça às bruxas, inclusive, né, de servidor público, que não pode nem fazer concurso, sendo que, né, discorda também dessa lógica, e a gente tem um Ministério da Cultura que perde o seu estatuto. Assim, na hora que o Temer toma posse, já acaba com o Ministério da Cultura, né? Então a gente, perdendo essa representatividade de ministério, a gente perde poder até dentro do orçamento da União, né? E aí acontece isso. O orçamento da cultura hoje é uma coisa ridícula. Eu acho que nem chega a pagar as suas próprias contas. Eles não estão nem sequer pagando apareceristas. Está tudo parado neste momento lá em Brasília, pelo que eu estou sabendo. Então é assim, o plano está lá, está aprovado, é execuível, é bem desenhado, inclusive, é um plano que nasce das Conferências Nacionais de Cultura, que foi um movimento incrível que foi feito pelo governo à época e com muita adesão dos movimentos culturais do país inteiro, mas eu não vejo perspectivas de que a gente tenha uma retomada nos próximos anos. Muito triste dizer isto, mas a gente está passando por um retrocesso que é um retrocesso que não é só da União. Eu acho que a gente precisa ter consciência disso. Esse retrocesso é também dentro dos governos ditos progressistas, que muito poucos são capazes de ter realmente medidas compensatórias. Está a esquerda, com muitas aspas aqui eu vou colocar a esquerda, ela está indo para um centrão que não é capaz mais de pensar as coisas como deve ser e fica pensando só no resultado. E o Estado não pode pensar em resultado. O Estado tem que pensar que ele é formado pelos seus cidadãos, não é? Mas, enfim, eu acho que a Fernanda talvez fale um pouco melhor do que eu sobre o Plano Nacional de Cultura. Eu acho que você fez uma exposição aí
vamos dizer, fez uma memória aí maravilhosa, e dentro dessa memória que você faz, né, sobre a importância da criação desse plano, da aprovação desse plano, ela está justamente nesse ponto, né, de que houve um momento, né, político e no Brasil que a gente, vamos dizer assim, a gente deu um primeiro passo para a tentativa de uma mudança histórica mesmo, né, enquanto projeto político de nação. Mas agora estamos aí nesse momento atual onde a gente viu que não é tão fácil, não foi tão fácil e não será tão fácil sairmos dessa condição de colônia, né? Porque o que a gente está vendo aí, né, é que a gente ainda atende a interesses econômicos imperialistas, né? O Brasil, eu acho que esse presidente que a gente está aí não resta a mínima dúvida de que essa dita autonomia republicana ela é totalmente questionável, porque nós temos um presidente que não fala pelo seu povo, não fala para o seu povo, não faz política para o seu povo, né? E eu concordo com Diná quando ela diz que existe, sim, né, um plano nacional de cultura, como também existe um plano nacional de igualdade racial. Existem várias leis, né, muito democráticas, progressistas, avançadas, mas o que a gente tem no Brasil são gestores, legisladores ainda do tempo da colônia, né, do tempo, e alguns que ainda, inclusive, poderia dizer do império mesmo, quando a escravidão ela era um sistema social e econômico legal nesse país. Que gostaria que a gente tenha aí legisladores, gestores que gostariam de ver, né, grande parcela do povo brasileiro nessa condição aí de escravidão mesmo. E a gente não tem como, nesse momento, né, se não for através da força popular, né, da organização dos movimentos populares, dos movimentos de fato que querem, né, de fato, uma mudança, né, um país, né, democrático, justo, que não seja fazer com que esses mecanismos que estão lá, que são as nossas leis, né, elas, de fato, elas saiam do papel para serem efetivadas. Porque enquanto está em instância federal, tudo bem, mas aí quando você vem para a efetivação, que é dentro, né, nas esferas estaduais e municipais, a gente sempre esbarra na desculpa da burocracia. E com relação aos pontos de cultura, não foi diferente, não é diferente. Porque com os pontos de cultura, e na época eu atuava em projetos em alguns pontos, a questão toda se dava pelo incômodo, né, das nossas elites políticas, econômicas, em ver recurso, né, dinheiro público, ser direcionado para uma parcela da população que até então era tida que não deveria ter acesso a esse dinheiro. E aí, quando chegou nos municípios, gestores equivocados ficavam ali arregimentando leis e burocracias para impedir, dificultar, né, que essas pessoas que tinham seus trabalhos culturais, artísticos, que poderiam desenvolver, né, atividades como pontos de cultura, tivessem dificuldades de executar, né? A realidade dos pontos de cultura, pelo menos aqui em João Pessoa, em sua maioria,
Tem ponto de cultura que, ainda quando estava essa situação meio que estranha, né, de Dilma sai ou não sai, a situação era de pontos de cultura que não estavam conseguindo fazer suas prestações de conta, porque os gestores jogavam um calhamaço de burocracias para essas pessoas que lá dentro das suas comunidades estavam fazendo seu trabalho, desenvolvendo suas atividades culturais e tendo que prestar contas como se empresas, né, de grande porte fossem. E essa mesma postura, né, burocrática, né, elas muitas vezes não é feita para essas grandes empresas que são grandes, né, e têm dinheiro e têm acesso ao dinheiro público por meio de não precisar pagar impostos, que os legisladores muitas vezes não fazem questão e dizem que isso é política para desenvolver a economia, né? Mas quando esse dinheiro é para ser injetado na base, no povo, para que o povo tenha autonomia, para que as pessoas tenham condição de movimentar, né, a economia a partir do seu fazer, né, cultural, do seu fazer artístico, aí não serve, aí a lei tem que ser diferente, a gente tem que dificultar ao máximo para essas pessoas realmente não conseguirem fazer seus trabalhos. Então, é uma série de ranços, né, de problemas, que não adianta ter um plano nacional de cultura se quando chega no município, né, esses gestores, esse legislador, ele de fato, ele não acredita, ele não quer, né, que essa democratização do acesso aos recursos, ao dinheiro público, ele seja de fato efetivado, né? Porque, enfim, aí entra questões de juízo de valor, e eu vou dizer aqui que é essa coisa do racismo, né? De achar que o povo, que as pessoas, geralmente das comunidades, das periferias, elas não têm condição, elas não têm capacidade, né, de gerir sobre suas atividades. Então, estamos aí nessa situação que estamos hoje. Fernanda, eu vou só até complementar que você tocou uma coisa que eu acho que que nos coloca como criminosos, né? Criminosas, nós que trabalhamos com cultura, que é precisamente essa questão da prestação de contas. Para receber um recurso, às vezes, pífio, irrisório, de, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, 50 mil reais, mesmo 100 mil reais, a gente tem que entregar nota fiscal de tudo. Tudo. De uma refeição que pagou para a equipe, de um táxi que teve que pegar por algum motivo, do som, enfim, de tudo. O dinheiro tem que bater. Se não bater, nossa, vem diligência, vem dor de cabeça. Mas e aí o cara ganha uma licitação de 10 milhões, de 20 milhões, 60 milhões, ele não tem que prestar conta, ele só tem que entregar a obra, né? O cara ganhou uma licitação para fazer uma ponte. Ninguém está pedindo as notas fiscais dele, ele só tem que entregar a ponte. Para mim, a cultura tinha que ser exatamente igual. O meu projeto é este, eu estou dizendo que eu preciso de 20 mil reais para realizar o projeto. O orçamento foi aprovado, massa, recebi o dinheiro, está aqui, comprovação, fiz a apresentação. A gente é muito criminalizado nesse sentido, assim, e acho que você falou muito bem, Fernanda, de tocar nessa questão, que é como se as pessoas não soubessem lidar com o dinheiro, então vamos complicar, que é para não ter, para nem todo mundo ir lá pedir. Essa situação, como você falou, de criminalização, né? Eu vejo, porque assim, eu não me iludo mais com certas atitudes que são sistematizadas, né? Nesse país, enquanto projeto político mesmo. E eu identifico nesse tipo de atitude, nesse tipo de postura, justamente isso que eu estou dizendo a você. É o racismo estruturado, né, institucionalizado nos equipamentos, né, públicos de poder do Brasil, para justamente fazer com que o povo ele nunca ou ele jamais queira, né, ou possa ter acesso ao seu pleno direito enquanto cidadão.
porque quando a gente, como você falou, né? Se um empresário, né, de médio a grande porte, ele entra numa licitação pública para prestar qualquer serviço que seja para o Estado, essa situação vexatória de prestação de contas, ela não chega nem perto da situação que é sei lá, um grupo de capoeira do bairro X, da periferia X, querer entrar num edital desse aí de um fundo municipal ou estadual de cultura para fazer um evento que seja e viver e ter, assim, essa situação desrespeitosa, criminalizadora de prestar conta da forma como a gente tem que prestar. Né? A gente chega a dar até medo de pegar no dinheiro, porque qualquer coisa que você vá fazer ali fora né, do que, de repente, estava ali na planilha, você pode ter suas contas, como é que se diz, questionadas. Então, enfim, é uma situação de realmente estratégica, de impedir que as pessoas tenham condições de fazer seu trabalho, tenham condições de fazer, de movimentar, né, sua atividade cultural enquanto pequeno empreendedor, né, enquanto artista vamos dizer, de pequeno porte, artista ali dessas categorias, né, populares, de povos e comunidades tradicionais. Então, assim, é muito complicado. Não adianta nada você ter um plano de cultura nacional lindo, maravilhoso, que você lê, você até chora, fica emocionado. Mas aí, na base, quando você vai para efetivar aquilo ali, você não conta com a sensibilidade, nem com a responsabilidade dos gestores para fazer com que aquele plano ele se efetive de fato. Então, a gente fica muito no plano da utopia, né? A gente trabalha com utopia, porque na base não chega. E agora eu queria perguntar para a Fernanda, como ela bem falou, recentemente foi criado o Fórum de Artistas Pretas e Pretos na Paraíba, e vem ocorrendo esse debate em todo o Brasil a partir da necessidade de reivindicar o acesso à lei de forma democrática e antirracista, considerando que os mais afetados durante a pandemia no Brasil têm sido o povo negro e periférico. E aqui em João Pessoa está se discutindo sobre ter um edital específico para os artistas negros. Conta para a gente como tem sido esse processo de criação do fórum e como tem se aprofundado esse debate. Essa reivindicação, né, por cotas na lei, como eu falei, ela não é recente, né? No início da minha fala, eu disse que a criação da lei foi da senadora Benedita da Silva. Ela é uma mulher negra e, né, ela é de um partido, eu não sei se pode falar aqui, mas ela é de um partido de esquerda, né, dessa linha aí mais, digamos, democrática, né, progressista. E, na ocasião da feitura da construção da lei, a proposta era justamente porque a gente porque falando dessas leis aí, né, lindas, maravilhosas, que só o Brasil tem, né, das leis ideais, que se a gente conseguisse cumpri-las todas, esse Brasil não seria esse país desigual, injusto, né, racista que é. Nós temos um Estatuto da Igualdade Racial, que lá no seu artigo 9º, ele já fala da obrigatoriedade do governo brasileiro em dar acesso, né, à população negra, o direito ao acesso ao patrimônio e a possibilidade de construir, né, fazer parte desse patrimônio cultural. E
conhecedora, né, que é desse estatuto, que foi aí também uma luta eu não sei se ele é deputado, é Paulo Paim. Se havia, né, colocado como proposta trabalhar com a criação dessa lei já de forma que saísse com essa proposta de cotas. Só que, infelizmente, como o racismo no nosso Brasil, ele está institucionalizado, ele está estruturado, ele está posto como um projeto político de impedimento da possibilidade da população negra viver sua cidadania em plenitude, ela foi silenciada. E era aquela coisa, se ela continuasse, a lei não ia sair, que a gente sabe como é que é esse governo nosso, né, que nós estamos aí. Então, para poder sair a lei, abriu-se mão do diálogo nessa questão. Mas o movimento negro, né, no Brasil, ele não dorme, né, nunca dormiu, nunca pôde dormir, foi para frente, né, de luta, dizer que não, que essa lei é uma lei como uma lei emergencial para atender a população, aos trabalhadores da cultura em situação de vulnerabilidade devido ao isolamento da pandemia Covid-19, deveria ser direcionada para a população negra, porque os dados aí, tanto do IBGE, como os dados do próprio Ministério da Saúde, toda vez que saem os boletins, enquanto o presidente permitiu que saísse, a maioria, né, das vítimas eram sempre pessoas negras, e vivendo em situações aí, né, de comunidade, de periferia. Entendendo isso e vendo que se não se pautasse essa questão da lei, a gente incorreria no risco dessa questão dos recursos voltarem para o governo federal, ou de virar dinheiro para ser colocado como massa de manobra para período de eleição, ou até chegar mesmo nas mãos daquelas pessoas que, vamos dizer assim, historicamente, sempre se utilizaram do dinheiro público para fazer seus interesses, o movimento foi para cima e, no Brasil inteiro, reivindicou essas cotas como um mecanismo, né, como uma ação afirmativa para que esse dinheiro chegasse na ponta, chegasse de fato àquelas pessoas que estão realmente em condição, em situação de vulnerabilidade. E aqui na Paraíba coincidiu justamente com a criação do Fórum de Pretas e Pretos, que eu, enquanto artista, né, negra, sempre com muita dificuldade de realmente acompanhar, né, as discussões que vinham feito, acompanhei a luta do movimento local pela implementação da Lei Isabel da Loca, fiquei assim, como diz meus alunos, fiquei de cara quando tive a notícia de que a lei não foi aprovada. Então, enfim, por conta também da pandemia, questão de, né, saúde mental e tal, sempre ficando muito assim, de fora mesmo das discussões, porque por questões pessoais e também questões de ordem de trabalho mesmo, né? E quando foi realmente essa questão de que o dinheiro já estava para chegar no Estado, e eu vendo, né, como foi dito aqui, a questão da desarticulação dos trabalhadores de cultura, dos movimentos de cultura negros, né, da galera mesmo da periferia, todo mundo sem saber como é que ia acessar esse recurso, todo mundo assim, gente, como é que faz essa situação de realmente de desagregação que esse governo fez com os movimentos sociais organizados no Brasil.
a gente se juntou e falou, não, vamos para cima, vamos pautar essa questão das cotas, vamos se reorganizar, vamos chamar, como diz, a negrada, porque o dinheiro já está aí na porta e a gente não está sabendo de nada. E no outro dia, a gente recebeu o convite do Comitê Nordeste, pela implementação das leis, da cota na Lei Aldir Blanc, para fazer parte desse comitê. Então, desde o dia 2, né, de setembro, que o Fórum de Artistas Pretas e Pretos está aí em consonância com o Movimento Nacional de Luta por Cotas na Lei Aldir Blanc, entregamos uma carta, né, de reivindicações, como eu falei, tanto para o Estado como para o município, para dialogarmos, né, sobre essas questões, para saber como é que a gente podia contribuir para que esse dinheiro chegue até a base. Infelizmente, o Estado nos respondeu que sabe fazer o seu trabalho e que isso vai acontecer. Eu não sei como, diz que a gente vai ganhar ponto. Como vai ser esses pontos, eu não sei. E o governo do município chamou a gente para conversar e nós construímos aí, conjuntamente com o Movimento Cultural de João Pessoa, uma minuta, né, que são propostas para a criação desse prêmio João Balula, que é um prêmio de ação afirmativa voltado para a população preta e periférica na cidade de João Pessoa, onde vamos ter prêmios para mestres, né, da cultura negra, de diáspora, de matriz africana, vamos ter prêmios para afroempreendedores, para artistas negros individuais, e contemplando aí, né, todos os segmentos, e também para agentes comunitários, né, agentes artístico-culturais, porque muitas vezes a liderança comunitária, o agente comunitário, pela falta de equipamentos culturais nas periferias, nas comunidades, é ele que faz esse papel aí do Estado, né, de muitas vezes levar um grupo cultural, de fazer um evento. Então, a gente também está premiando essas pessoas, porque a gente entende ela como fomentadora de cultura na comunidade. E também recurso para aí, os ditos técnicos, né? A galera que fica ali por trás da cena, muitas vezes por trás dos palcos, os trabalhadores mesmo, que muitas vezes ficam invisibilizados nessa cadeia produtiva do espetáculo. Então, assim, a gente tentou fazer um edital o mais democrático possível, dialogamos com todos os segmentos, tentamos aí contemplar, né, da forma mais, vamos dizer, equitativa com todos os segmentos, contribuindo no sentido também, e eu acho que esse foi um grande ganho do Prêmio João Balula e da aproximação do movimento negro para a questão do movimento cultural, que foi trazer também a realidade, né, desse povo preto, pobre de periferia, que faz cultura, que faz arte, e que muitas vezes os ditos setores hegemônicos, né, culturais hegemônicos, aqueles que conseguem ter acesso a alguns equipamentos, ou desconhecem, ou realmente não sabem muito bem como contemplar, né? Por exemplo, o movimento hip-hop, né, que até então era uma dificuldade para colocar essa juventude dos slam, das batalhas de rap, dos passinhos, para dentro da cadeia produtiva, para dentro dos segmentos de cultura. Então, a gente botou esses meninos para dentro também, para poder eles serem reconhecidos como artistas, como fomentadores de cultura, né? E outros segmentos também, os meninos da swingueira, que às vezes o povo diz, né, que essa questão, como eu falei, da cultura de segunda classe, né, que é a galera da dança, é a juventude da periferia que dança, se é bom, se é ruim, não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Então, enfim, a gente tentou, né, colocar aí, dialogar com esses segmentos já tradicionais aí da cultura, a importância da gente incluir essa juventude
esse novo fazer artístico aí que brota, né, nas comunidades, e muitas vezes a gente não oportuniza. Então, acho que o Prêmio João Balula, ele vem somar mesmo, ele vem juntar força com o movimento cultural para que a gente, como eu falei, mude essa estrutura racista, essa estrutura homofóbica, essa estrutura misógina, né, que infelizmente está atrelada aos espaços de poder, não só no estado da Paraíba, mas no Brasil como um todo. E agora um questionamento que eu queria levantar para a Dina é que muitas vezes a gente percebe que os discursos dos gestores estão sempre centrados em artistas, mas a Lei Aldir Blanc vem para atender não apenas os artistas, mas também os trabalhadores das áreas técnicas e da produção cultural. E eu queria saber como você vê esse discurso fortemente centrado apenas em artistas e onde estão os trabalhadores das áreas técnicas na previsão dos recursos da lei. Eu percebo demais, a gente tem um problema grave, né? Porque já corrigi até várias pessoas em reuniões no sentido de a gente não falar mais em artistas e artistas como beneficiários, mas falarmos como trabalhadores e trabalhadores da cultura, porque a gente, claro que a cultura vive dos seus artistas, mas os artistas em palco, eles só estão no palco porque têm uma galera da graxa, né, que os técnicos, principalmente os da música, são chamados a galera da graxa, né, que estão lá atrás do palco. E, infelizmente, a gente ainda não conseguiu puxar essa pauta dessa criação do fórum. Acho que é muito importante a gente ter o fórum de técnicos e técnicas da cultura, porque é uma cadeia gigantesca. Por exemplo, para fazer, não vou nem falar do audiovisual, porque o cinema ele é grande mesmo, né? Porque é muita gente que trabalha, mas, por exemplo, uma peça de teatro, para ter, sei lá, 5, 6 atores em cima do palco, vai ter técnico de som, técnico de luz, maquinista, se necessário, vai ter maquiador, vai ter costureira, vai ter camareira. É muita gente que está por trás dos panos fazendo o show acontecer. E essas pessoas são geralmente o fim da cadeia, são quem vai receber menos, por norma, a não ser que seja uma especificidade muito grande. E o Brasil, por ter precisamente toda essa estrutura racista, escravista, enfim, essa estrutura histórica que não muda, essa é a mão de obra mais mal paga. É uma coisa chocante até de ver quanto um técnico de som que trabalha CLT numa empresa aqui em João Pessoa, ele ganha um salário mínimo e não tem horário para ir para casa e para ver os filhos, porque ele trabalha com evento, muitas vezes, e fica virando noites e madrugadas para atender os clientes, né? Os clientes do patrão, né? Então, essa questão dos técnicos, para mim, é muito doída, porque como produtora, eu sou uma pessoa que lida... Os produtores geralmente lidam muito com técnicos, né? Cabe à produção também fazer essa contratação, enfim, e eu trabalho muito com eventos também. E eu escuto muito essas pessoas, eu escuto muito as conversas, porque eu gosto de ficar junto das minhas equipes em qualquer lugar. E aí eu escuto esse pessoal às vezes falar entre si, comentar algumas coisas que é assim, é desde o almoço que não chega e depois chega só um sanduíche para almoçar, a merreca que ganha é porque não tem nem gasolina para pôr na moto, mas tem que ir lá com a moto dele porque precisa de pegar não sei o quê para o evento acontecer. Então, essa é uma preocupação gigantesca e que os gestores não enxergam. Até porque, assim, um artista, todo mundo foi afetado na pandemia, mas os artistas conhecidos, não conhecidos, mas que tenham uma arte, seja ela qual for, ele pode ainda abrir uma live no Instagram, uma live no Facebook, onde quer que seja, e passar um chapéu virtual que seja, nem que seja só
20, 30 reais que consiga arrecadar no fim da sua live. Mas um técnico de luz, o que é que um técnico de luz fez neste tempo todo que está parado na sua casa? Ele não tem arcabouço financeiro, né, para sobreviver a uma crise. Muitos não conseguiram acessar sequer o recurso do auxílio federal porque em 2018 possivelmente ganharam um pouco a mais e não conseguiram acessar. Essas pessoas são as que me preocupam mais, assim, porque acho que elas são mesmo a ponta da cadeia. Uma questão que a gente sempre tentou apontar foi de que fosse ponderado um percentual para formação e capacitação em todos os editais de todas as linguagens. Porquê? Esses editais de capacitação e formação poderiam ser dados pela cadeia produtiva técnica. Então vamos dar uma aula de como montar o desenho de luz do seu show, como desenhar um mapa de palco, como, enfim, deixar esse critério até para os próprios técnicos poderem se ajustar dentro desses editais aí. Alguns fóruns consensuaram, têm as suas cotas, digamos assim, os seus editais de capacitação e formação dentro, em que os técnicos e os produtores vão estar contemplados. Outros não conseguiram enxergar essa... Porque a gente também tem outro problema aqui. Como a cadeia produtiva tem pouco dinheiro, o que é que acontece? Aqui, uma pessoa sai fazendo o trabalho de 3 ou 4, aqui na Paraíba. A gente não tem dinheiro suficiente para pagar direitinho a todo mundo e chamar os profissionais certos para fazer tudo. Então, muitas vezes, o técnico de som é o cara que está lá também fazendo a luz, né, num show. Às vezes é esse próprio técnico que vai lá no palco para ajeitar a guitarra, quando deveria ser um roadie, né? Então, a gente também tem essa falha grande aqui, que é os cachês são tão pequenos. Quando eu falo de cachês, eu falo de cachês institucionais, públicos, né? Pagos pela FUNJOP, FUNESC, Secretaria de Cultura, enfim. Os cachês são tão pequenos que às vezes não dá nem para chamar um técnico, porque vai ser um cachê de 3 mil reais, que ainda vai ter que dar nota fiscal e vai ter que pagar um imposto. No Estado ainda vai ter que ter uma retenção do empreender, que é uma taxa. Aí depois de tudo isso vai dividir entre todas as pessoas do grupo e sobrou nada. Então esse é um problema complicadíssimo que a gente tem de enxergar essas estruturas que são as invisíveis, as realmente invisíveis dentro da cultura. Eu acho que os técnicos são... Porque produtor, mal ou bem, mas o produtor não é um artista, mas um produtor pode fazer as suas oficinas, tem um certo nome, entre aspas, não tanto quanto um artista, claro, mas um produtor acho que tem mais meios de desenrolar e fazer algumas coisas na pandemia. Mas os técnicos, claramente, foram os mais afetados. Nossa, no início da pandemia, em março, eu tive assim, uma avalanche de mensagens de muita gente com quem eu trabalho, né, que chamo para as coisas que eu faço, desesperada, sem saber o que fazer. E aí a gente fica num desespero do lado de cá, porque fica pensando, gente, né, super bom profissional, tem 4 filhos em casa, como é que esse cara vai alimentar as crianças lá? Então, os gestores precisam considerar que quando a gente fala da cultura, a gente fala na cultura dentro de toda a cadeia produtiva do que é cultura, e todas as pessoas deveriam ser atendidas pela lei Aldir Blanc, e não só, mesmo no futuro, em qualquer edital que venha a acontecer, e espero que venha já a acontecer em 2021, porque não é por causa da lei Aldir Blanc que o Estado e os municípios estão isentos de lançar os seus editais próprios. Eu espero que que essa consciência fique também de que a galera técnica consiga ter o seu lugar e o seu papel, porque eles são essenciais. A gente não faz um show sem eles.
Acho que é isso. Agora a gente está perto de acabar o nosso programa de hoje, mas já gostaria de agradecê-las muito pela presença e por essa conversa. E o espaço está aberto caso vocês queiram acrescentar algo. Não, eu que agradeço pelo convite. Acho super importante a gente poder falar sobre isto, poder fazer chegar as nossas dúvidas, dores e sonhos às pessoas, porque a gente também sonha, a gente também quer continuar a ter o direito de sonhar e temos as nossas famílias e temos as nossas coisas e somos pessoas, não é? E temos uma coisa, nós que trabalhamos com cultura, nós temos uma coisa que eu acho que é muito bonita, né? Também sou suspeita para falar que eu trabalho com cultura, mas a gente tem a capacidade de permitir que os cidadãos sonhem. A gente contribui muito para isso. E as pessoas sobreviveram a esta pandemia graças a livros, a filmes, a música, a lives que elas foram assistindo e acho que a gente está aqui e esteve aqui ao longo dessa pandemia toda e vai continuar estando, porque acho que os artistas super se despiram disso, inclusive saíram fazendo coisas, né? Eu achei esse movimento incrível. Mas a gente segue aqui e a gente espera que a sociedade também enxergue que a gente trabalha e que a gente não vive do sol e que a gente precisa ter dignidade no nosso trabalho e ser reconhecidos pelo nosso trabalho, não só pela nossa arte. Mas agradecer muito o convite e Fernanda aqui, tem sido um prazer. A gente já se conhece há um tempo, mas nunca teve assim uma relação tão próxima, mas é um prazer e espero que a gente continue colaborando mesmo e estreitando, porque a gente só vai melhorar enquanto sociedade fazendo isso. Com certeza. Também agradeço novamente o convite, né, pelo Coletivo Trama, por poder estar aqui dividindo esse espaço, né, com Dina, que é, né, assim, uma referência também nessa luta, né, pela cultura, por dignidade mesmo, né, ao trabalho da cultura aqui em nosso estado, em João Pessoa, na nossa capital. Dizer que esse momento é um momento que eu vejo que tem, sim, seus pontos aí negativos, né, de dores, e muitas dores, não são poucas as dificuldades, os problemas que, enfim, cada um aqui sabe o que está tendo de fazer para passar esse momento, mas também acredito que vai ser justamente esse momento, né, de dor, de sofrimento, que vai fazer com que nós nos reergamos, né, saiamos dessa condição que estamos aí de povo rendido, né, para com essa política que está posta, para retomarmos aí o que a gente, há alguns anos, teve a coragem de ousar fazer e que, infelizmente, sofremos, né, esse golpe, essa rasteira, essa punhalada aí pelas costas, mas brasileiro, como bem disse Diná, é um povo bonito, né, um povo que tem, e eu digo isso porque, como brasileira, e já superadas aí todas essas doenças de problema com a identidade, eu já me encontrei na minha matriz e reconheço nela toda essa força que nós temos enquanto seres humanos, né, de nos darmos as mãos para realmente mudar, né, isso aí que está posto, que não é só no Brasil, isso é mundial, né, vamos dizer assim, é um crime mundial que estão cometendo contra a humanidade, mas os seres humanos vão encontrar um caminho, vão encontrar uma saída, né? Eu acredito nisso, vejo que historicamente a gente sempre viu esses movimentos, né, de destruição e de reconstrução. Então, que a gente, como eu falei, saia da reforma e vá para vamos dizer, e vá para a luta, para a conquista de uma nova estrutura, porque é isso que nós precisamos, né? Nos reestruturar.
E aí, como Diná falou, são todos e todas, e todes, né? São independente de cor, de raça, de nacionalidade, enfim, é a hora da gente verdadeiramente se dar as mãos por algo que a gente acredita que seja melhor, para que tenhamos dignidade, né? Para que nós possamos aí continuar encantando, né? Continuar permitindo que essas novas gerações possam sonhar. E eu acho que a arte, o movimento cultural de João Pessoa deu uma bela lição de que isso é possível, né? Então, a Paraíba continua ponta de lança aí na luta, né? Pela liberdade desse país. Historicamente, estamos aí. Agradeço a quem tirou um tempinho para nos escutar. O Tramas da Quarentena fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.